Fala, torcida do Cruz Maltino. Aqui quem está falando é o Lineker, novamente aqui fazendo esse vídeo, né? Para a gente continuar aquela ideia que a gente estava trocando aí nas últimas participações aí, aqui no canal. Peço para você aí de antemão aí dar uma moral aí, clica aí no curtir, se inscreva no canal, comenta lá embaixo, vou tentar responder o máximo de pessoas possíveis, a gente está aí conectado para trocar essa ideia do Vascão. Isso é bem importante nesse momento. Ontem a gente infelizmente perdeu aí para o Fluminense, né? O primeiro jogo dessa sequência de jogos importantes. Também uma boa notícia, a Ferroviária perdeu para o Ituano. Acredito que isso tire um pouco da confiança do time de São Paulo, que esses times pequenos de São Paulo costumam dar muito trabalho, principalmente porque eles têm muito tempo para trabalhar e conseguem aí fazer boas equipes, né? E como sempre eu venho tentando fazer essa comunicação geral com você, torcedor. Trazer aí você aqui até a nós para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar. Então eu fiz aqui, levantei um número de informações aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia. Vou estar falando aqui sobre SAF, sobre contratações, sobre todas essas questões que envolvem o gigante no decorrer da temporada, beleza? Então de antemão aí quero dizer também para vocês sobre a situação da SAF, né? O vascaíno vem criticando muito alguns posicionamentos, outros vêm elogiando aí a questão de estarmos avançando para uma administração nova do futebol. Quero deixar claro, galera, aqui a gente ainda não tem qual é a nossa decisão sobre isso, tá? A gente está buscando informações, trocando essa ideia com você. Vou estar aqui trazendo alguns bate-papos aí que eu tive prazer de estar conversando com vocês nos vídeos anteriores, beleza? Então a gente tem que criar aí esse vínculo para a gente decidir o que vai ser melhor para o Vascão. Se é a venda do futebol através da SAF, a gente tem aí um avanço ou não. Vamos ver aí os próximos capítulos. Falando de contratações, o Vasco precisa contratar, precisa ir para o mercado. Isso a gente vem observando no elenco. Fez agora algumas contratações, acredito ali que para meio defensivo, ali os volantes, acho que a gente tem boas opções. Ainda temos o Galaza, que é uma dos ativos do clube, fez uma boa temporada no ano passado, assim, início de temporada. Esse ano não vem realizando boas atuações, mas acredito que isso é temporário, o garoto vai evoluir. E a gente teve aí a contratação recente do Zé Gabriel, Matheus Barbosa, temos o Yuri Lara, que está se recuperando de uma lesão, né? Então acredito que ali meio campo defensivo a gente tem aí bastante opção. Agora a questão toda é um substituto para o Nenê. Tá claro que o Nenê, já com uma idade mais avançada, precisa sim de um substituto, precisa sim de um camisa 10 ali que faça sombra, até mesmo revés em alguns jogos, em alguns tempos, né? O Nenê jogando o primeiro tempo, tal, sendo substituído, isso daí é evidente. O Nenê é um excelente jogador, é um craque, mas acredito que no decorrer da partida vem caindo um pouco o seu desempenho por conta do condicionamento físico. Isso é normal, isso acontece com jogadores mais jovens, o Nenê não seria diferente, uma idade mais avançada. Então acredito que a gente tem que pontualmente ir no mercado buscar um meio-campo e principalmente atacantes pela ponta. A gente também está com uma situação um pouco aí com o John Sanches entrando no segundo tempo. Acredito que o Vinícius faria um bom início de campeonato se tivesse ali integrado o elenco profissional, mas a gente é o problema de administrações feitas por cartola, né? A gente não sabe o envolvimento com os empresários, o envolvimento ali com grupos, com procuradores dos atletas, enfim, a gente tem esse problema aí administrativo que é muito grande, isso aí a gente não pode negar. Anos e anos vão se passando, a gente vem com os mesmos problemas, jogadores encostados em outros clubes, o Vasco traz e atuam ali em titular, fazem parte do elenco, e acredito que isso, com o avanço da SAF, isso vai mudar, porque a situação vai ser mais profissional, né? A análise vai ser mais técnica, não vai ser negócio, não vai ser ali a questão de relacionamento com empresário X, empresário Y, enfim, acho que vai ser um ponto positivo, tá? Não estou falando que eu sou a favor ainda. Hoje eu acredito que seria bom, não sei, depois a gente pode trocar uma ideia para ver o que vai acontecer nessa questão da SAF. Mas acredito que essa relação entre clube e empresário, essa relação desgastante que a gente vem tendo
aí durante esses anos, trazendo alguns jogadores encostados, aí o jogador se reergue ali no Vasco jogando bem e é vendido, negociado, às vezes vai embora sem o Vasco receber nenhum apoio financeiro pela negociação. Então, é uma das nossas esperanças para logo mais, né? Vamos ver o que vai acontecer. E o certo é ver o que o torcedor quer, né? Na verdade, os sócios vão votar e acredito que vai ser pro bom do Vasco. Então, galera, como sempre a minha participação aqui é estar conectado com vocês, trocando essa ideia, até mesmo para a gente ter sempre um parâmetro para seguir, para a gente trocar essa ideia mesmo, que é muito bom para o avanço do nosso clube. Eu trouxe algumas perguntas e algumas colocações aí dos últimos vídeos, tá? Vou falando aqui. Primeiro, Luiz Gustavo Barros. Valeu, Lineker, meu amigo. Saudações de Barra Mansa, Rio de Janeiro. 21ª família de Barra Mansa. SAF para ontem. Valeu, Gustavo. Um abraço, meu amigo aí de infância, aí, é meu amigo de Força Jovem. Muitos jogos aí que a gente vinha participando juntos, se encontrando, tal, viajando aí, Maracanã, São Januário. Porra, cara da melhor qualidade. Tive com ele agora no último jogo do Vasco no Raulino. Tive o prazer de encontrá-lo. E comentou ali, pô, que meu filho virou palmeirense, pô, criançada zoando ele ali, os amiguinhos zoando ele na escola. Ele vai falar o quê sendo vascaíno, né? Infelizmente, a gente está passando por isso aí. Aí meu filho virou palmeirense, está tirando onda com os moleques, enfim. É um risco que a gente corre há muito tempo de perder aí essa renovação da torcida, né? A criança vai se apegando ali a figuras e tal, e o Vasco, infelizmente, temos aí nos últimos anos aí, talvez a figura do Iago Pikachu, que deu uma inflamada na criançada, mas tá difícil. E SAF para ontem, né? Ele comentou aqui, SAF para ontem. Acredito que é indiscutível, né? A administração feita pela SAF, a Sociedade Anônima de Futebol. Indiscutível, a gente não precisa discutir, é um sistema que funciona. Porém, se vai funcionar no Vasco, a gente não sabe. Então a gente precisa aí analisar. Tá? Essa gestão de Jorge Salgado, péssima gestão, não tem filtro nenhum, tá simplesmente assinando seu termo de incompetência, entregando aí a SAF do Vasco para uma empresa. Ele mesmo fazendo esse processo, acabou de assinar que ele é incompetente, que o grupo que está na diretoria com ele não tem capacidade nenhuma para gerir o clube, então estão entregando aí para uma empresa 777 aí, que está no momento no páreo do Vascão. Beleza? Um abraço, Luiz Gustavo, um abraço para a galera de Barra Mansa, Tavo, galera da 21ª família aí da Força. Beleza? Mandar um abraço também para a galera da Ira Jovem, pô, a Ira Jovem aí nos estádios, tô me posicionando ali com eles, atrás do gol ali em São Januário, galera canta pra caramba também, um abraço para a Ira Jovem, posso deixar de citar vocês, beleza? Então vamos lá, Jaqueline Eduão. A Jaqueline Eduão falou o seguinte: Vasco precisa de um bom lateral direito e um esquerdo. E contra o Flamengo vai ser feio. Jaqueline, eu também partindo dessa mesma ideia. Eu acho que os laterais do Vasco hoje, o lateral direito Everton vem participando, tendo boas participações. Ele é um pouco mais ofensivo, mas também não está sendo decisivo quando está fazendo aí o apoio na lateral direita para o ataque. Então, acredito que temos que ir no mercado, sim, em busca de um lateral direito e em busca de um lateral esquerdo, claro. A gente precisa aí... o Riquelme é um ativo do clube, um grande jogador, é novo, ainda vai crescer, vai desenvolver, mas ele é muito ofensivo. Acredito que o Edmar esteja ali atuando como titular para dar uma consistência maior para a zaga, né? Ele é uma estatura um pouco maior, mais experiente, vai na boa, desce na boa, segura a bola na hora certa, solta a bola na hora certa, mas está tendo atuações aí um pouco abaixo, né? Então acredito que a gente vai ter aí uma procura no mercado por uns laterais, principalmente para a lateral esquerda. O Léo Matos, ele é o reserva imediato do Everton, é o Léo Matos, mas o Léo Matos acredito que esteja no Vasco por outro motivo, talvez um extracampo ali, uma situação de elenco ali, um envolvimento com o grupo, uma liderança, mas para dentro de campo acredito que não seja. Então a gente precisa sim pensar no lateral direito, urgente no lateral esquerdo, talvez para dar essa moral ali nas laterais do Vasco, né? E ela finaliza falando que contra o Flamengo vai ser feio, Jaqueline. Se a gente for pensar aí nas últimas partidas do Vascão, qualquer jogo que o Vasco for ter com grandes equipes vai ser feio, né? Mas acredito que contra o Flamengo a camisa pesa um pouco mais, né? A gente tem aí nos últimos confrontos contra o Flamengo
grandes partidas. Então acredito que mesmo com um elenco um pouco não, muito inferior ao do nosso maior rival, o Vasco vem aí a campo com a camisa. E a camisa, quando eles veem a Cruz de Malta, eles tremem. Isso daí é de fato, né? A história diz isso. Então vamos lá para mais uma. Lorival Mendes tem que aprovar logo a SAF e trazer um treinador de saco roxo, abre aspas, de saco roxo, fecha aspas. Lorival, então, o treinador é o seguinte, né? A gente vê, eu estou observando aí no Genoa da Itália, o grupo 777 aí, eles fizeram aí uma reformulação, rejuvenesceram o clube, na verdade, né? Tiraram alguns atletas aí de uma idade mais avançada e um dos jogadores mais velhos que contrataram foi uns 25 anos. Então eles fizeram uma renovação aí no elenco, acredito mais por conta de investimento mesmo. Um jogador novo tende a valorizar muito mais do que um jogador de certa idade. Acredito que isso seja, se caso seja aprovada a venda da SAF do Vasco, um risco aí para Nenê, para alguns atletas que são um pouco de uma idade mais avançada, porque não é um atrativo mais, não vai fazer uma grande venda, uma grande transferência, e isso para negócio pesa bastante, beleza? E o treinador de saco roxo, Lorival, falando sobre o treinador de saco roxo, a gente tem que, acredito que, se caso seja aprovada a SAF, acredito que haverá mudança sim, tá? Acredito que a gente vai ter aí uma reformulação na comissão técnica. Isso aconteceu no Genoa, então acredito que acontecerá no Vasco, caso seja aprovado. E caso não seja aprovado, acredito que o Zé Ricardo vai continuar. Então, é difícil fazer uma mudança agora de técnico no meio, praticamente aí, no meio do primeiro semestre. Então, fica meio arriscado a gente ter aí um trabalho de pré-temporada, de início de Carioca aí, e fazer uma mudança já de imediato. Acho que isso não vai acontecer com essa administração. Agora, entrando aí a SAF, ou se tudo se concretizar, acredito que a gente vai ter uma mudança drástica nesse caminho também, porque o Cruzeiro e o Botafogo fizeram o mesmo caminho. Acredito que isso acontecerá com o Vasco. Beleza, Lorival? Um abraço, tamo junto. Vamos para mais uma aqui. Romário Andrade. O Romário Andrade disse o seguinte: contratar não é difícil, pagar salário é outra história. Romário, salário é uma coisa que a gente vem tendo problemas aí há inúmeros anos, né? A gente vem carregando aí essa herança maldita com o Vascão de salários atrasados, dívidas, enfim. Essa administração de cartola aí que faz esse tipo de negócio gerar ainda mais dívidas para o clube, né? É importante a gente salientar aqui que em caso de não seja aprovada a SAF nesses últimos tempos, nos próximos dias, nos próximos meses aí, acredito que a gente tem aí uma desvalorização caso o Vasco não venha a subir. Então, o valor que está sendo oferecido hoje seria aí absurdamente abaixo, né? O produto Vasco vai desvalorizar, então não sei se seria o momento, a gente tem que discutir isso ainda. Essa movimentação aí que está tendo aí, acredito que não seja válida, porque quem vai decidir lá vai ser o sócio, vai votar. Eu acho que o sócio sempre vai pensar no nosso Vascão, beleza? Um abraço, Romário. Outra pergunta aqui é do Nondas Silva. Ele disse o seguinte: contratar mais gente para o meio campo. O Nenê sozinho não aguenta campeonato longo. Chega de passarmos vergonha. E por que o Riquelme não joga nesse time? Então, Nondas, é a mesma situação que eu falei sobre a questão vamos falar do Riquelme. O Riquelme, para não entrar ali na furada, não queimar, até mesmo defensivamente, o Vasco está trazendo aí uma linha de 4 um pouco mais conservadora, com jogadores um pouco mais altos aí, porque o Vasco sofreu muito no ano passado com bolas aéreas. A gente estava perdendo jogos aí com cruzamentos, bola estava meio complicada, né, cara? Então aí o Riquelme aí é um atleta de baixa estatura, um atleta um pouco mais ofensivo, então acredito que por conta disso o Edmar vem sendo titular. Claro que o Edmar não vem participando muito bem das partidas, mas acredito que seja por isso, uma consistência maior defensiva. Contratar meio campo, a gente já falou sobre isso, né? Isso é muito importante, o Nenê já está com uma certa idade ali, o revezamento vai ser perfeito. Valeu, Nonda Silva, um abraço. Então, essa participação da galera, agradeço vocês, um abraço a todos, vou estar aí respondendo geral, clica aí no curtir, compartilha com todo mundo, vamos conversar, vamos trocar essa ideia sobre SAF, sobre contratações, sobre tudo, a gente precisa trocar essa ideia porque é o futuro do Vascão que está em jogo. E aí eu estava pesquisando um pouco lá no Soccer Transfer ali, alguns jogadores no mercado, muito difícil de encontrar, jogadores livres, né? Na verdade, estava analisando ali, acredito que tem alguns nomes que possam agradar, ou
ou não, torcedor, deixa a sua opinião aí. Vou falar aqui o que vocês acham e vocês colocam lá no comentário. Coloquem alguns nomes também. Vocês sabem, eu acho que esse seria bom, aquele também. Dá uma moral aí, coloca lá que a gente vai conversar sobre isso. Estava analisando o Vitor Ferraz, está sem clube, ex-Santos, ex-Grêmio, lateral direito. Um bom lateral direito ali, sempre fazendo partidas razoáveis, nunca comprometeu. Mas com 34 anos me assusta um pouco. Talvez não seja o perfil ideal, talvez não seja o atleta ideal, pela uma idade um pouco mais avançada. Estava também pesquisando sobre atletas pelas pontas. Giovânio, ex-Flamengo, ex-Santos também está aí sem clube, podendo aí ser um reforço do Vascão, mas as últimas atuações do Giovânio aí nas temporadas não foram muito, não empolgaram muito. Acredito que também não seja um dos alvos, está com 29 anos, enfim. É uma possibilidade, talvez traga aí uma consistência um pouco maior aí pelas pontas, trazendo um pouco de experiência. Não é um jogador totalmente experiente, tal, com grandes passagens, com grandes títulos, mas talvez seja aí melhor do que algumas peças que a gente tem no elenco. Um outro tanque que eu acho interessante é o Saravia, 28 anos, lateral direito, estava no Internacional, atualmente aí em negociações com alguns clubes. Talvez o Vasco faça aí uma proposta para o atleta, talvez o Vasco fale aí um pouco mais alto em um projeto a longo prazo, não sei. Mas é um jogador interessante, o Saravia é um jogador interessante. Pode trazer para a lateral direita aí, disputar ali com o Everton, fazendo ali o Everton sair da zona de conforto. O Everton está também em partidas muito abaixo, enfim. Acredito que o Vasco venha a ganhar com esse atleta. Beleza, galera? O que vocês acharam? Mas vai lá, dá uma moral aí, digita lá, escreve lá o que vocês acham sobre contratação, tal, enfim. Um assunto muito, muito delicado. Próxima partida do Vasco é contra a Ferroviária, vamos torcer para o Vasco passar aí da Copa do Brasil. Quero trazer aqui sempre esse bate-papo com vocês. Então vai lá, galera, pergunta lá, eu vou estar selecionando, a gente vai estar trazendo mais vocês aqui para o canal. A gente está passando por um período muito delicado aí na história do nosso Vascão, então eu preciso muito de vocês, quero trocar essa ideia, quero trazer vocês até aqui para a gente conversar, para a gente trocar essa ideia, talvez a gente fazer um vídeo, conversar, a gente estar junto, falar sobre SAF, o que vai acontecer nos próximos meses, enfim. Quero estar com você aqui, a gente não tem nenhuma opinião formada, a única opinião formada que a gente tem é que essa gestão do Jorge Salgado é uma vergonha, muito incompetente, a gente vem com gestões anteriores também sofrendo demais, então isso daí é uma opinião que a gente já tem formada, algo que vai acontecer no futuro a gente não sabe, beleza, galera? Então venho aí agradecer novamente vocês aqui por estar participando comigo, muito obrigado aí pela presença. Infelizmente ontem saímos derrotados do Clássico, não deu para comemorar nesse vídeo, não deu para a gente trazer aí uma ideia um pouco mais feliz, né? Mas vamos tentar trazer soluções, beleza, galera? Um abraço a todos. Saudações vascaínas, comenta lá, troca essa ideia comigo, vamos conversar, vamos estar em contato, vamos nos encontrar no estádio, enfim, vamos trocar uma ideia, porque é o futuro do Vasco que está em jogo. Valeu? Um abraço, galera, saudações vascaínas, tamo junto.